1 João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O nosso tema é como podemos conhecer um verdadeiro cristão. O estudo que vamos fazer, 1 João capítulo 4, versos de 1 a 21. Nós vamos começar hoje, vamos estudar algumas semanas. Como podemos conhecer um verdadeiro cristão? Nós vivemos num tempo de profissão de fé verbal. Muitos estão enganados com a sua identidade. E esse estudo é muito oportuno, tanto para que nós estejamos reconhecendo o falso ensino, o falso cristão, mas também reafirmando a nossa identidade de cristãos e, quem sabe, percebendo que precisamos de conversão, né? Precisamos realmente nos tornar um verdadeiro cristão. Só uma curiosidade: 1 João e João são livros que falam a respeito desta questão, só que há uma diferença. João escreve o Evangelho para incrédulos a fim de despertá-los à fé. Podemos ver isso baseado em João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tanto que quando nós falamos com alguém que quer começar a ler a Bíblia, a gente fala, comece pelo Evangelho de João, porque realmente é uma mensagem registrada para anunciar essa salvação. Já 1 João, nós podemos dizer que é uma epístola para crentes a fim de aprofundar a certeza deles. 1 João fala sobre certeza de salvação para crentes. Podemos resumir esse tema em 1 João 5, o verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vocês creem? Vocês têm a vida eterna. Vocês precisam firmar nessa certeza. Portanto, nós vemos que 1 João é um livro que fala realmente sobre como e quem é o verdadeiro cristão. São algumas características do cristão que precisam estar ali presentes para que ele seja um verdadeiro cristão. E nós vamos dividir esse estudo em algumas partes, podemos dizer assim. A primeira parte é um verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. Essa primeira parte nós vamos dividir em duas.
Primeira prova é a prova doutrinária, ou seja, a fé em Cristo Jesus. Um cristão é conhecido por aquilo que ele crê. A segunda parte, um verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. Então aqui é uma prova social, ou seja, o amor. E por último, o verdadeiro cristão é conhecido tanto pela doutrina como pela vida. Terceira prova, moral, ou seja, obediência. A nossa intenção deve ficar bem clara. Não é trazer mensagens de puritanismo conservador, mas é um alerta contra a teologia liberal que existe por aí. Também não é sobre rigidez de usos e costumes, excesso de cuidado com tradições e liturgia, mas é contra o mundanismo dentro da igreja, contra os excessos. A Bíblia ensina que nós devemos ter moderação em tudo, e nós precisamos sim pensar a respeito desse tema e precisamos nos firmar no que a palavra nos ensina. Então nada que eu vou falar aqui é um pensamento, espero, que é um pensamento pessoal, mas nós vamos estudar a palavra, e essa palavra deve ficar firme na nossa mente, no nosso coração. Então, primeiro ponto, ou a primeira mensagem, um verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê, versos de 1 a 6. A primeira prova é doutrinária, ou seja, a fé em Cristo Jesus. João exorta a igreja para não dar crédito a qualquer espírito. Verso 1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. É interessante que a gente percebe como a palavra de Deus, ela é profunda. Uma frase tão pequenininha assim, nós podemos tirar tantos ensinamentos. E uma frase tão pequenininha assim pode ser confusa para nós, se não houver o estudo, se não houver um melhor entendimento. Então, por exemplo, aqui, essa palavra, não deis créditos a qualquer espírito. A palavra espírito aqui, ela equivale a ensinamento. Amados, não deis créditos a qualquer ensinamento, a qualquer palavra que falem. A igreja não pode dar crédito a qualquer pessoa só porque ela fala em nome de Deus. Muitos falsos mestres estavam tentando combinar naquela época a filosofia grega com o cristianismo. E não é diferente nos dias de hoje, Muitos falsos mestres estão querendo fazer uma combinação da teologia com filosofia, ou de um pensamento positivo, ou de um pensamento relacionado a qualquer coisa desse mundo, misturando com o cristianismo. Qual que é o alerta? Não deis créditos a qualquer. Dá a ideia aqui que os seus leitores eram propensos a aceitar qualquer tipo de ensino que fosse dado por inspiração. Nós percebemos que não é naquela época somente. Quantas vezes nós temos essa dificuldade ou esse erro de estar propenso a aceitar qualquer coisa que falem para nós? Por que as pessoas caem? As pessoas, vamos dizer nós também, Por que muitas vezes nós caímos em golpes? Porque nós estamos acostumados a dar crédito a um ensino, a uma palavra, e a pessoa vem e fala tão convencidamente: olha aqui, isso e aquilo, E a gente vai e passa a senha do banco, Pessoas que falam em nome de Deus, que têm uma aparência de piedade, são pessoas que passam desapercebidamente e trazem uma palavra. Às vezes eles são os nossos pastores, estão nas nossas igrejas, e você vai falar: não, como que eu vou duvidar dessa palavra? É o pastor que está falando,
é o fulano de tal que está falando. Mas aqui diz, devemos tomar cuidado com isso. O que ele diz aqui na parte B? Antes, provai os espíritos, mais uma vez, a palavra ensinamento. Provai os ensinamentos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ele dá uma ordem e dá uma justificativa. Qual é a justificativa? Muitos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, muitas pessoas têm saído, falsos profetas, não são profetas, não são falsos profetas, têm enfatizado o seu envio. Eu sou um profeta, eu fui enviado, eu fui comissionado. A lógica desses é igual nos dias de hoje. Muitos profetas têm saído, falam que devem ser obedecidos. Quanta gente, Quantas igrejas, quantos profetas. Começa lá nos mirim e vai embora. Fala em nome de Deus aqui. Deus está falando. E o povo está acreditando. Não deis créditos a qualquer espírito, a qualquer palavra. Provai os espíritos, os ensinamentos se procedem de Deus. Agora a palavra espírito aqui, ela tem um sentido, porque existe o Espírito Santo e existe o diabo, o espírito do diabo. Um profeta verdadeiro, ele fala movido pelo Espírito. Que bênção, de poder pregar a palavra. Movido pelo Espírito, você está falando, você está anunciando a palavra corretamente, é movido pelo quê? Pelo Espírito. Então, é o Espírito que está falando. E os falsos profetas, isso é assustador, irmãos. Mas não tem outra coisa. É o espírito do anticristo, do diabo, que está sendo usado, aquela pessoa está sendo usada pelo diabo para falar mentiras e atraindo multidões. Eu comecei a falar hoje cedo. Infelizmente, muitas igrejas sérias, verdadeiras, que pregam a palavra, estão vazias. E as pessoas estão caminhando de multidão para aquelas igrejas shoppings lá que nós falamos, que as pessoas ouvem só coisas maravilhosas, que elas ouvem lá que essa semana será muito abençoada, aponta assim para o sujeito, Aí depois ele quebra um dedo. Esse dia você vai conseguir uma vitória. E essas pessoas vão para esses lugares, porque ali elas são animadas, massageadas, mas às vezes a nossa igreja, ela não traz a mesma palavra. Eu vou falar mais um pouquinho à frente, talvez não, vou falar um pouquinho à frente da nossa falha, Mas as pessoas não querem ouvir a doutrina, não querem ouvir um conceito, já rotulam. Aquela coisa tradicional. Você vê que eu me justifiquei para pregar? Comecei falando. Não precisava se justificar que a minha palavra não era uma palavra... que eu falei aqui, deixa eu voltar. Que era uma palavra... A nossa intenção não é uma mensagem de puritanismo conservador, mas um alerta. Outro que estou me justificando para pregar a palavra. Porque muitas vezes, se você começa a falar da doutrina, a pessoa vai rotular você. Principalmente questão de internet, Entra lá, vê esse pastor falando, nossa, mas que... Não tem um aleluia. Volta aqui. Vamos voltar onde que a gente está, se eu encontrar aqui. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no meio de vós. Eu falei agora há pouco, então, eles se intitulam, foi aí que eu parei, se intitulam profetas, e eles assim, na verdade, estão mentindo, e nós temos que discernir isso. Eu disse que o Espírito Santo move o profeta de Deus, e o Espírito do demônio move o profeta, falso profeta.
Satanás imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres, com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade, afastar as pessoas de Deus. Uma passagem aqui, também falando sobre esse mesmo tema. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. De quem? Dos falsos profetas. Eu disse há pouco aqui, que eu conversando com uma pessoa a respeito de por que ela tinha se afastado, ou tinha mudado de igreja, ido para a igreja católica. E a pessoa falou, comecei a ouvir Caio Fábio, depois de René Kivitz, depois o padre, e daqui a pouco fiz minha comunhão. Sou católico agora. É triste ouvir isso, mas o que aconteceu? Foi enganado. Ensinos enganados por mentiras. Mas não é só católico. Quantas pessoas vão para essas seitas, para essas igrejas? E não é só porque é mega igreja, que eu estou dando um exemplo de igrejas que vão muita gente. Não estou... A católica eu falei, não devia ter falado o nome da denominação. Mas como essa, existem muitas lagoinhas por aí, já que é para apelar, Porque as pessoas, muitas vezes, vão para lugares onde tem lá o Halloween Gospel e tudo mais. Consciência, mentira. Muita gente vai imitar a vida imoral deles. Muita gente vai seguir esses falsos mestres pelo caminho da mentira. Mais uma passagem aqui. 1 Pedro capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muita gente vai se afastar, vai renegar Jesus. O verso 3: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Essa parte da avareza que eu estava lendo aqui na linguagem de hoje, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Irmãos, muitos testemunhos dessas igrejas, eu estou colocando dessas igrejas, agora não estou citando a igreja tal e tal. Essas igrejas que têm falsos profetas, vamos dizer assim. Muito testemunho inventado. Muitas mentiras são contadas lá para iludir as pessoas para dinheiro, para buscar dinheiro. Palavras inventadas. Acolher todo pregador que fala em nome de Deus é uma atitude insensata. Precisamos, vamos dizer assim, julgar os profetas. Precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Isso deve ficar claro para nós, irmãos. E eu, lendo esse texto e essa mensagem,
Não tem como a gente não lembrar de Bereia lá. Essa passagem é interessante, ela sempre é usada como exemplo de pessoas que não simplesmente ouviam, mas conferiam o que estavam ouvindo. E diz aqui o texto: logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Uma curiosidade aqui, eles estudavam as Escrituras, não era para saber qualquer profetinha, não. Era o apóstolo Paulo que estava pregando. Né? Citar nome por hoje já está bom, né? Mas pensa no mirim lá, imagina, não era nem o mirim, era um Paulo. E esse texto é muito interessante, porque olha que diz aqui, a palavra com toda avidez. O que é isso? Eles receberam a palavra com toda avidez, com muito interesse. Quanto tempo demora o nosso interesse pela pregação? Os primeiros 10 minutos? Ou é muito? Nós estamos prestando atenção, lutando para compreender, para que essa palavra faça sentido, porque o pregador ele é limitado, então tem que lutar às vezes para entender. Mas nós estamos tentando retirar o máximo dessa palavra. A partir disso, não só retirar, e aí entra toda a passagem que a gente está falando aqui, né? Que a gente precisa examinar, provar e ver se está certo. Não dar créditos a qualquer palavra. Eu estava olhando na internet, na igreja presbiteriana, né? Aí eu achei 3 igrejas: Igreja Presbiteriana de Bereia, em Goiânia; Igreja Presbiteriana Bereana, em Camaragibe. Não, 2 igrejas, em Camaragibe, Pernambuco. E sabe uma coisa que eu achei interessante sobre identidade? Eu coloquei Igreja Presbiteriana de Bereia e Bereana, apareceram várias. E eu fiquei pensando, a gente parou de usar o nosso logo da IPB. Não que a gente não possa usar um segundo logo, mas eu não consegui identificar se era IPB. Igreja Presbiteriana Bereana? Tá. Para que a gente tem que se identificar? Porque a nossa denominação, ela tem uma estrutura doutrinária que identifica a gente. Eu creio que a gente está na IPB porque a gente quer ser identificado não como Maringá, né? Quando fala Igreja Presbiteriana do Maringá, a gente mora lá no Paraná, né? Mas já tá aí. Tem que identificar Itapeva. E a IPB, né? Nem se for de um outro lado, logo assim, para que quem procure a gente saiba que nós somos IPB. Saiba que nós somos realmente um bereano e presbiteriano. Um bereano pentecostal, né? Dependendo, a gente não vai saber a identificação ali. Mas é só uma vírgula aqui na mensagem. Há uma grande necessidade de discernimento entre os cristãos. E aí eu vou puxar a nossa orelha. Tem uma frase aqui que diz: mais assustador do que a pregação herética dos falsos profetas é o silêncio dos profetas de Deus. Mais assustador do que a pregação herética dos falsos profetas é o silêncio dos profetas de Deus. O que eu vejo com essa frase? Os falsos profetas, irmãos, ou determinadas igrejas que nós estamos criticando aqui, elas têm uma pregação, vamos dizer aqui, agressiva, midiática, envolvente. Eles são receptivos. Dá vontade de ir nessas igrejas. Quantas vezes nós
como os verdadeiros profetas, quando não estamos quase em silêncio, somos pouco ativos. Quando não, a pregação ou um culto que dá sono, sem muita expressão, parece que a gente está triste, né? Será que esfriou, ficou meio triste? Eu costumo brincar com essa história de triste e alegre, né? Porque talvez seja uma característica de muitos de nós. A seriedade, a pouca expressão, né? Não estou aqui pulando. A pouca expressão. Eu lembro de uma coisa que me fez muito feliz, né? Quando eu comprei meu primeiro iMac. Olha que bênção. Eu entrei na loja, imagina você chegando numa loja no Brasil, comprando aquele equipamento, saindo com a caixa assim, né? Com essa cara que eu estou aqui. Parece que está triste, né? Mas eu estava muito feliz, porque para mim era uma conquista, um computador que eu queria, a marca que eu queria, do jeito que eu queria. Só que é a forma de ser. Mas às vezes a gente peca nisso, né? Porque a gente olha, agora eu vou falar mais de mim, às vezes eu olho para a cara de alguns irmãos e falo, nossa, deve estar difícil a vida desse jeito, né? Mas não está tão difícil assim. A pessoa está feliz, só que ela fica assim. Deus amado, né? Então nós precisamos melhorar. A igreja precisa ser receptiva, precisa ser alegre. O pastor também, né? Se a gente começar aqui, louvado seja o Senhor, nosso Senhor, a pregação herética é agressiva, midiática, envolvente, importante, né? Não que isso seja demonstração da espiritualidade. Eu já li relatos que Jonathan Edwards, lá, nunca sei falar o nome dele, ele lia o sermão inteiro. Ele pegava aqui e lia aquele sermão e devia ser uma entonação bem, talvez, monossilábica. Quando ele acabava, estava todo mundo chorando, todo mundo cheio do Espírito Santo. Então, eu não estou dizendo que isso é o fator. Se eu estou me contradizendo, os berianos aí falam, pastor, então você resolve. Você quer que fique alegre ou você quer que o Espírito Santo fale? Não, as coisas todas fazem um conjunto, né? Não há como, igual eu falei, não há como você chegar e ficar aqui, né? Porque não é do seu feitio. Mas também não precisa ficar com a cara tão feia assim. E a gente precisa entender que a nossa pregação, ela precisa estar mais, vamos dizer assim, ser mais agressiva na palavra positivamente, né? Envolvente, né? Não tem problema a gente ter um telão, não tem problema a gente ter um louvor firme, que as pessoas entrem, elas sintam bem louvar ao Senhor na nossa igreja. Nós precisamos, porque se nós temos a verdade, nós precisamos falar a verdade, né? É aquela história lá da ilustração da galinha e do pato, lembram, né? Não sei quantos lembram. Ilustrações, eu acho que todo mundo sabe as ilustrações todas, eu acho que eu decorei as ilustrações todas que existe escrita, né? Brincadeira, não tem muita ilustração ainda. Mas essa do pato e da galinha, é que a história lá do galinheiro, que a galinha botava um ovo e fazia aquele barulho, e não vou imitar a galinha, que também é demais. Aí depois o pato botava o ovo e não fazia um barulhinho, nada, né? E aquele ovo grande, aquele ovo tal, né? E a galinha, o comércio da galinha estava cada vez mais, a galinha cada vez mais rica, e os patos lá, pobrezinho, né? Até que alguém falou assim, mas você tem que fazer propaganda. Você tem esse ovo grandão aí, esse ovo muito melhor do que o ovo da galinha, mas só que você não faz uma propaganda. E ela bota um ovinho desse tamanhozinho e faz aquele barulhão, né? Então, às vezes é isso, né? As pessoas estão aí fazendo um barulhão, né? Irmãos, há muita mídia do vazio, não está acontecendo nada. E tudo hoje é super grande, hiper maravilhoso, tal, né? Que exagero, aí você vai lá, não tem nada. É um mega encontro, tal. O que tem de mega nisso? E às vezes a gente não sabe falar, anunciar. Mas eu não estou induzindo a gente a mentir, né? Porque tem muita igreja, até mesmo presbiteriana,
que só está copiando a figura do negócio. Continua não sendo nada e faz aquela propaganda que você ouve. Nossa, parece que onde que é essa igreja que está tanta coisa assim? Você vai ver, não tem nada lá. Então não estou falando para a gente imitar a propaganda, mas que nós devemos cada vez mais falar quem nós somos, mostrar quem nós somos, anunciar o que nós estamos assim pregando. Por isso é que essa frase, mais assustador do que a pregação herética dos falsos profetas, é o silêncio dos profetas de Deus. Vamos concluir, irmãos. Só 2 aplicações para nós. Desenvolva o hábito de questionar o que você ouve. Antes de aceitar qualquer pregação ou ensino, pergunte: isso está correto, de acordo com a Bíblia? Não se impressione com a eloquência, carisma, popularidade do pregador. Hoje tem até como paleta de cor do cristão, né? Não se impressione com isso. Roupa gospel. Não é gospel, é mais chique, né? É worship. Use as Escrituras como regra para medir toda a doutrina. Lembre-se, a aparência de espiritualidade não garante verdade. A palavra de Deus é o único padrão seguro da verdade. Então desenvolva o hábito de questionar o que você ouve. E conheça as doutrinas fundamentais. Estude especialmente a pessoa de Cristo. Nós, na sequência, vamos ver aqui sobre essa questão de renegar a Cristo. Sua divindade, encarnação, ressurreição. Familiarize com as verdades centrais da fé cristã para identificar os desvios. A gente sempre lembra, né? Como que você vai identificar uma nota falsa? Como você vai identificar um tênis falso, uma roupa falsa? Só consegue identificar uma coisa falsa aquele que conhece bem o verdadeiro. Se você tem uma intimidade com o verdadeiro, na hora você vê o outro, você fala: não é. Pode até parecer alguma coisa. Invista tempo no estudo bíblico, não apenas em mensagens motivacionais, né? A mistura do cristianismo com esse tipo de mensagem é muito comum. Um verdadeiro cristão é conhecido por aquilo que ele crê. O discernimento doutrinário não é uma opção, mas uma responsabilidade urgente do cristão. Então, com essa proliferação de falsos mestres, falsos ensinos, nós precisamos urgentemente estar firmes. Eu creio que nós estamos, né, irmãos? Na maioria, nós somos de berço ou já há muito tempo na igreja presbiteriana, temos aprendido, temos esse discernimento, mas nunca é demais, exige essa vigilância constante, sempre essa vigilância constante. Hoje de manhã, na lição da classe dos adultos, falava sobre a questão dos ninivitas, né, das gerações que foram esquecendo. Eu vi uma pregação do reverendo Hernandes, diz que só bastam 3 gerações para o povo nem saber o que é Cristo. Então, uma geração firme em Cristo, a segunda lá mais ou menos, para lá mais para nada, a terceira você fala, não lembro, meu avô era cristão, talvez ele vai falar isso. Então é muito sério isso, a necessidade de nós mantermos firmes, para que os nossos filhos, para que os nossos netos não desviem da verdade. Depois nós continuamos a partir do verso 2. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Depois nós vamos cantar mais um hino 218. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor Deus abençoe a nossa igreja, Pai. Porque sabemos que o verdadeiro avivamento
vem do Espírito Santo, ó Pai, e não de qualquer ensino, não de qualquer forma de culto, ó Pai, mas vem do Teu Espírito Santo. Pai amado, que o Senhor nos ajude a discernir, ó Pai. Te pedimos pelo Teu povo, ó Deus, porque infelizmente muitos não têm esse discernimento, ó Deus. Não sabem a diferença de um falso profeta, de um falso ensinamento, de um ensinamento verdadeiro. Ó Deus querido, sabemos que hoje os falsos ensinos não entram apenas na igreja, Pai, mas estão entrando nas casas, pela internet, por tantos outros meios. Tenha misericórdia, Deus, para que nós não estejamos dando ouvido a estes falsos ensinos, a estes falsos profetas. Nos ajude, ó Pai, a orientar pessoas que estão se afastando da verdade. E nos ajude, ó Pai, para que nós em momento algum sejamos nos afastando dessa verdade. Aplique a Tua palavra, aplique essa mensagem, ó Deus, que hoje ouvimos aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.